Investigador principal do Instituto Molecular é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar connosco. Gostava que começássemos por olhar para esta redução do período de isolamento para 7 dias. Considera que é segura esta redução? A pandemia não poderá piorar por causa de ter havido esta redução? Não, eu julgo que esta redução é adequada. De resto, está em linha com aquilo que tem estado a acontecer noutros países. Nos Estados Unidos, inclusivamente, foi-se um pouco mais longe e fez-se uma redução para 5 dias. Entre nós, a DGS demonstrou alguma cautela, reduzindo para 7 dias, uma vez que aquilo que nós já sabemos sobre esta variante Omicron é que realmente ela tem um período de incubação mais curto e, portanto, há um período também mais curto durante o qual as pessoas estarão a transmitir e, desta maneira, não se justificava manter os dias de isolamento nos 10, como estavam. E 7 dias parece-lhe ser o Parece-me tempo que indicado. é claro que isto poder-se-ia sempre discutir se faz sentido ser 6, ser 7, ser 8, mas quer-me parecer que é um bom equilíbrio e é um passo no sentido indicado, que de resto, estou convencido, recolheu concordância praticamente unânime das diferentes pessoas que se pronunciaram sobre o assunto. Portanto, parece-me que não é controverso. E o que é que vamos sabendo mais sobre esta variante? Percebemos já que não ataca de forma tão severa como a outra e que se dissemina muito mais facilmente. Mas que outros dados há a acrescentar sobre a variante Omicron? Esses são os dois principais factos que neste momento nós conhecemos. A sua elevada transmissibilidade, por um lado, e o facto de não causar doença tão severa como outras variantes que a antecederam. Também sabemos agora que uma infecção com a variante Omicron espoleta alguma resposta imunitária que é também protetora contra outras variantes anteriormente existentes, ou seja, existe alguma proteção cruzada entre esta variante e outras variantes. Isto pode ser um elemento importante se pensarmos naquela questão que tem estado também muito em cima da mesa da imunidade naturalmente adquirida e até que ponto é que essa imunidade naturalmente adquirida poderá ou não ser comprometida com eventual aparecimento de outras variantes no futuro. E então, qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que esta questão da imunidade naturalmente adquirida e do fim da pandemia, como se tem falado, é algo que depende, e o aligeiramento neste momento das nossas cautelas é algo que tem que ter em conta um elemento fundamental, que é percebermos exatamente no contexto português, no contexto em que nós temos a população vacinada que temos, qual é que é realmente a tradução da infecção com a variante Omicron em casos graves de doença. Se me der oportunidade, deixe-me só fazer aqui Tem tempo, com não se certeza, preocupe. fazer aqui uma analogia que eu acho que é relativamente simples e que as pessoas percebem. Vamos pensar que existiriam 100 mil casos de infecção com a variante Omicron. Se esses 100 mil casos não conduzissem, em nenhum desses casos conduzisse a doença grave, se fossem todos assintomáticos, nós teríamos 100 mil pessoas infectadas, sem consequências para a sua saúde e até com um benefício em termos da imunidade que essas 100 mil pessoas naturalmente adquiriam. Agora, se pensarmos que dessas 100 mil casos, 1% que seja, se traduz em doença grave, então, isso vamos ter, em 100 mil pessoas infectadas, teremos 1000 com doença grave. E isso, porventura, já não é aceitável. Então, é entre este 0, que seria o ideal, e a percentagem, vamos imaginar, 2%, que não seria aceitável, é entre estes dois extremos que se joga o que é que pode acontecer se nós libertarmos as máscaras e deixarmos o vírus circular naturalmente, porque obviamente que uma percentagem pequena aplicada a um número muito grande de pessoas traduz-se também num número substancial. Claro. Então, aqui é muito importante nós percebermos realmente qual é que é a percentagem de casos de doença grave que acontece em pessoas infectadas com a Omicron. E quanto tempo é que temos que esperar para que isso aconteça? Porque a verdade é que com esta variante foi tudo muito rápido, não é? Tudo aconteceu, a variante chegou a Portugal no final do mês passado. É verdade. E eu julgo que nós não precisamos esperar muito tempo para ter este dado. Porquê? Eu julgo que num espaço de tempo de 2, 3 semanas nós começamos a ter esta informação, porque as pessoas que estão agora a ser infectadas com esta variante vão manifestar a doença e vamos ter possibilidade de perceber qual a gravidade dessa doença num espaço de tempo relativamente curto. E esse dado vai ser muito importante para perceber
qual é que é o risco de nós deixarmos a imunidade natural a acontecer sem restrições? Porque, lá está, se houver uma percentagem reduzidíssima de casos graves de doença com a Omicron, então, se calhar, realmente, esta imunidade natural pode acontecer sem consequências graves. Se essa percentagem for acima do aceitável, evidentemente que se alargarmos o número se deixarmos o vírus disseminar-se e aumentarmos muito o número de infecções, isso depois vai se refletir também em casos de doença grave. E há aqui mais um elemento muito importante, é que nós temos uma ferramenta que nos permite aproximar esta probabilidade mais do extremo do zero. Qual é? A vacina. Sim. A vacinação é o elemento-chave que nos permite impedir ou reduzir fortemente a probabilidade de uma infecção se transformar ou se traduzir em doença grave. E isto, sobretudo, na população mais vulnerável, porque aquele 1% que eu falava há pouco, que poderia ter doença grave, será tendencialmente as pessoas mais idosas e mais vulneráveis. Ora, reforçando a vacinação com as doses de reforço, sobretudo nessa faixa etária, mas tanto quanto possível alargando ao resto da população, nós fazemos aquela probabilidade de a infecção se traduzir em doença, fazemos-la reduzir e tornamos-la ainda mais pequena. E nesse sentido acha que a vacinação de reforço devia ser acelerada nessas 3, 4 semanas de que fala? Eu acho que a vacinação deveria ser... Parece que está um bocadinho atrasada, não é? Eu acho que a vacinação devia de ser acelerada em quaisquer circunstâncias. As vacinas são e continuarão a ser a nossa melhor arma e a nossa melhor forma de nos protegermos contra as consequências graves desta infecção. E neste momento, acelerar a vacinação e tentar cobrir a maior percentagem possível da população, sobretudo, obviamente, a população mais idosa e vulnerável, mas o restante da população também, é a forma de nós reduzirmos a probabilidade de um número elevado de casos de infecção com a Omicron se traduzir num número incomportável de casos graves de doença. E olhando para esta variante e para essa ideia de que fala, que ainda é cedo para percebermos se podemos chegar à imunidade natural ou não. Ontem, Graça Freitas dizia que não havia certezas ainda, até porque podiam surgir novas variantes que podiam ser diferentes desta, tal como esta é diferente da variante anterior. Qual é que é essa probabilidade? Bom, é evidente que certezas nós não podemos ter neste momento, esta pandemia já nos ensinou isso. Mas nós sabemos que há uma probabilidade que não é nula de aparecerem novas variantes, mas tendencialmente, e o que se viu até aqui, é que uma variante, para se tornar dominante e substituir outra, tem que ser mais transmissível do que a variante que a antecedeu e, tendencialmente, essa maior transmissibilidade tem um custo para o vírus, que é torná-lo menos agressivo e causando doença menos agressiva. Portanto, a possibilidade do aparecimento de novas variantes, evidentemente, não se pode excluir, sobretudo quando pelo mundo ainda há tantas regiões em que a vacinação está muito aquém do que seria desejável, mas aquilo que a experiência nos mostra é que realmente o aparecimento de uma nova variante, ela só se vai transformar numa variante dominante se realmente for mais transmissível, e é isso, tendencialmente, vem associado um custo para o vírus em termos da sua perigosidade. Portanto, essa possibilidade existe. Agora, acha que há cautela por parte da DGS quando se fala na possibilidade de aparecerem novas variantes que não conhecemos muito bem, quando na realidade a prática já nos diz que a variante que surge é sempre um bocadinho mais fraca e de maior disseminação? Tendencialmente é isso que acontece, mas é evidente que é preciso manter cautelas, e eu julgo que nós estamos num momento crucial. Porquê? Porque nós estamos a ter realmente um número de casos de infecção como nunca tivemos. Também nunca se testou tanto. É verdade que também há muitos testes a serem realizados, mas efetivamente os casos de infecção neste momento são de uma ordem de magnitude que não vimos até aqui. E nós temos que perceber realmente, no contexto de Portugal, com a percentagem da população vacinada que nós temos e com todas as especificidades do caso português, qual é a tradução disto em casos graves de doença. E, voltando àquela questão anterior, se essa tradução for ínfima, então, se calhar, nós estamos em condições de ter a imunidade natural a surgir pelas infecções naturais com esta variante, sem um custo elevado em termos de saúde. Se não for esse o caso, então, se calhar,
é demasiado prematuro falarmos em deixar a imunidade natural expandir-se naturalmente. Mas acredita que podemos atingir essa imunidade natural em 2022? Eu estou convencido que sim. Eu estou absolutamente convencido que sim. Em Portugal, pelo menos, nós temos todas as condições para isso. E volto à questão da vacina, porque nós, com a percentagem da população vacinada que temos e, desejavelmente, com os reforços a serem administrados com a maior celeridade possível, nós estamos em condições de ter uma proteção contra a doença que nos permita deixar a infecção acontecer sem que ela se traduza na doença grave. Ou seja, a imunidade natural, deixar a imunidade natural acontecer é algo que um país como Portugal, com a taxa de vacinação que tem, está em melhores condições para poder permitir do que se calhar outros países onde essa taxa de vacinação é mais baixa e, por conseguinte, esse alargamento das infecções tem forçosamente uma tradução em casos de doença que está acima do aceitável. Muito obrigada por ter estado connosco. Boa Eu noite, que bom ano agradeço. para si. Muito obrigado igualmente.